Hoje eu quero tratar de dois temas bastante importantes aqui com vocês. Eles estão bastante em evidência, são temas que estão na mídia, bastante repercutidos e são realmente muito sensíveis. Principalmente o primeiro, que é a guerra civil no Sudão. Isso faz parte de um processo político que se iniciou em 2019 com a queda do ditador Omar al-Bashir, que foi trocado, foi destituído do poder em função de reivindicações populares, revoltas sociais e, claro, como qualquer revolta, dá espaço para muitas forças políticas que se aproveitam e reivindicam também suas pautas. A gente vai entender quais são essas pautas e, principalmente, quais são esses atores e dentro de que contexto internacional eles estão inseridos. Porque há outros países que estão influenciando nessa guerra civil e a gente vai entender quais são eles e por quê. O outro tema é a promessa do presidente Joe Biden, que em uma conferência da ONU para mudanças do clima e energias renováveis, prometeu um envio de 500 milhões de dólares ao Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia é esse que já foi usado como moeda de troca e elemento de barganha. Na verdade, a Amazônia foi usada como elemento de barganha pelo governo anterior, pelo anterior detentor do poder desse fundo. E agora, de novo, ele volta à cena porque dentro da pauta do governo Lula, a mudança no clima, as mudanças no clima, a proteção ao meio ambiente são essenciais e para a questão envolvendo China e Estados Unidos, foi uma sinalização importante para a gente entender em que pé as coisas estão e não. Os Estados Unidos não rompeu diplomaticamente com o Brasil e nem isso afastou eventuais aportes financeiros, suportes econômicos e financeiros que os Estados Unidos possa querer fazer com o Brasil, que é um player importante, tem a sua autonomia e tem a sua política externa independente, e a gente vai entender todo esse imbróglio, esse contexto que envolve Estados Unidos, China, Brasil e as falas do Lula, que às vezes não são acertadas, nem um pouco acertadas, outras vezes são, e essa sinalização do Joe Biden, essa promessa que ainda tem que passar pelo Congresso, diz muito sobre isso. Eu sou o Bruno Hemming, economista, doutor em Relações Internacionais, e aqui a gente fala de economia e política global. Vamos ao primeiro tema, só que antes, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o teu comentário, porque eu respondo e eu faço vídeos também, caso vocês coloquem temas aí que são importantes e interessantes para a gente tratar. Eu quero também fazer conteúdo para mim, mas principalmente para quem está me assistindo, que seja interessante, que seja proveitoso, que todo mundo aprenda no final das contas. A guerra civil no Sudão. Esse processo, como eu falei no início do vídeo, vem desde 2019, com a queda do Omar al-Bashir, e culminou, depois da queda dele, para aplacar e acalmar as revoltas sociais e o caos reivindicatório para a queda desse líder, desse ditador, que ficou décadas no poder, foi uma junta civil-militar. Essa junta civil-militar colocou muitos atores antagônicos e, inclusive, rivais no mesmo pacote, entre eles dois que agora fazem acontecer, que estão fazendo acontecer a guerra civil no Sudão. O primeiro é o Abdel Fattah al-Burhan e o outro é o Mohamed Hamdan Dagalo. Ele é o líder, o Dagalo é o líder de uma milícia, de um grupo paramilitar que tem negócios com minas de ouro, se envolve também nas questões do Iêmen, que lá também passa por conflitos, e questões da Líbia. Então é uma coisa muito complexa que envolve atores internacionais, não é coisa pouca, não é uma disputa de poder apenas para tomar a liderança do Estado, envolve interesses econômicos, inclusive transacionais. Mas qual que é a questão colocada aí? Bom, antes, só para a gente contextualizar, nos últimos dias as coisas elas ganharam contornos bastante mais complicados. Já havia uma intervenção, uma tentativa de diálogo de diversos estados, com os dois líderes, tanto com al-Burhan quanto com Dagalo. Até os Estados Unidos se envolveu nessa questão, colocou o Antony Blinken, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, para intermediar a situação, criar formas de que os dois achassem uma maneira pacífica de não acontecer a guerra civil. Mas ela aconteceu. As ruas de Khartoum, capital do Sudão, estão tomadas por de pessoas fardadas, dando tiro, andando de carro com armamento pesado e, claro, trocando tiro e a violência acontecendo expostamente a céu aberto. Os aeroportos estão fechados, as principais vias de acesso à cidade estão fechadas, porque é uma guerra civil declarada, deflagrada, e agora a gente vai acompanhar para ver o que vai acontecer, porque sempre é ruim, sempre tem consequências péssimas das guerras civis, ainda mais no que tange aos direitos humanos.
Até agora, no dia que eu estou gravando, hoje é dia 21 de abril, temos 413 mortos, mais de 3.500 feridos, em um país que não é um país minúsculo, é um país grande, tem 45 milhões de habitantes, tem uma importância regional e geopolítica, porque está numa região da África que tem conexões com o Oriente Médio, tem conexões com outros países que são árabes ou muçulmanos, enfim. Claro que não são a mesma coisa, mas tem uma conexão, né? Liga grupos diferentes e correntes diferentes. Tem interesses russos, interesses chineses na região. Inclusive a Belt and Road passa também por países ali que circundam o Sudão. Então é um país que tem a sua importância e é vital na região. O que está colocado? Ali é um conflito, né? Esse conflito quer realmente decidir quem vai ficar com o poder do Sudão. O Al-Burhan, né? O Abdel Fattah al-Burhan, ele é o líder das Forças Armadas, ele tem o poder nas mãos e conta também com o apoio do Egito, por exemplo. O Egito que já colocou à disposição do Al-Burhan recursos militares, recursos de outras ordens para tentar diminuir o poder e mitigar a força paramilitar que faz oposição ao governo, que é a RSF, a Rapid Support Forces. Isso em inglês, né? Mas é uma força paramilitar que quer se integrar ao exército, né? Quer se colocar como uma vertente do exército. Está sendo impedida, logicamente, porque é liderada pelo Dagalo, né? Pelo Mohamed Dagalo, e o Dagalo quer também tomar o poder do Sudão. Há questões externas envolvidas, né? Tem questões políticas dentro do próprio Sudão que são mais complexas. Isso vale um vídeo simplesmente para isso. Talvez até chamar alguém que seja especialista em Sudão, especialista em Nordeste africano, especialista em África, para nos esclarecer mais. O que eu sei são as informações que estão mais noticiadas e que já fazem parte dos meus estudos, mas existem questões específicas do Sudão e daquela região, Sudão do Sul, que são históricas, que houve guerra civil em outros momentos, houve uma cisão entre os países. Então, é complicado, né? A gente está falando de uma região que tem muitos problemas, uma pobreza extrema, e tudo que acontece lá é sensível e coloca a vida das pessoas em uma situação muito delicada, muito de perigo. E lógico que é um tema, qualquer tema sensível envolve e precisa de um cuidado muito grande. E no que tange especificamente as relações externas, temos o Egito apoiando o governo, mas a RSF da Galo é apoiada, por exemplo, pelos Emirados Árabes Unidos, né? E também pela Líbia. O califa da Líbia, o Haftar, apoia o Dagalo, apoia a RSF, porque a RSF tem uma entrada na Líbia e ajuda com as questões militares lá, faz um caldo de poder ali que os dois se têm como aliado. E, claro, com as questões do minério no Sudão, que é um dos bens que é exportado de lá, e que é explorado, na verdade, né? Muito mais do que qualquer outra coisa. E o poder sobre essas variáveis econômicas, sobre as minas, né, de ouro, é uma das causas dessa guerra, desse conflito, é o poder econômico. Claro, muitas guerras têm inícios, né, que a gente pode identificar, que é a questão territorial, questão religiosa. A questão econômica é uma das que importam muito, né? Entre todas as que importam, essa importa bastante. E nós vamos acompanhar aqui para ver o que vai acontecer lá. Eu acho que não está sendo noticiado da maneira como deveria esse conflito no Sudão, mas eu vou tentar fazer todo o possível para poder cobrir o máximo possível e trazer aqui para o Brasil isso. Existem alguns outros youtubers ou mesmo pessoas envolvidas na questão do estudo da África que estão acompanhando, estão divulgando, mas isso poderia ganhar uma projeção de mídia mais importante e vamos tentar fazer esse papel aqui. Mas agora eu vou falar de outro assunto e prometo que eu vou tratar de novo disso em outro vídeo mais específico, talvez trazendo, como eu falei, algum especialista na área. A questão dos Estados Unidos botarem dinheiro no Fundo Amazônia. Precisa passar pelo Congresso dos Estados Unidos, precisa de aprovação em um ambiente, claro, que não é tão favorável assim para o Biden, né? Porque poderia ser pior, né? As eleições de meio termo houve bons resultados, né? Principalmente no Senado dos Estados Unidos, mas o Joe Biden ele não tem a popularidade que ele poderia ter em um outro contexto, né? Como outros democratas já tiveram, mas economicamente vai bem o governo, ele tem um certo respaldo, conseguiu colocar algumas ações importantes para os Estados Unidos para rodar, mas tem
essa pedra no sapato que se chama China. A China é o grande rival dos Estados Unidos, principalmente nas áreas tecnológicas. Eu falo aqui de quase 90 e tantos vídeos desse canal, pelo menos uns 80 tem falando aí da guerra tecnológica entre Estados Unidos e China. E não é diferente para o que tange o Brasil, mas com as suas peculiaridades. Estamos falando de questões sensíveis. O Brasil é uma liderança da América do Sul, é o grande estado da América do Sul, tem uma influência enorme. E ter a China na América do Sul com um país aliado com ela é um perigo geopolítico que os Estados Unidos não pode tolerar. Mas o que os Estados Unidos vai fazer? Romper com o Brasil? A mídia toda noticiou a visita do Lula à China, as falas do Lula, que muitas das falas eu discordo, acho que foram muito acima do tom, erradas outras, né? Principalmente uma que ele falou sobre pessoas com deficiência, nem é o termo correto, né? Mas com deficiência mental, né? Com problemas de saúde mental, esse não é o termo correto, pessoas com problemas de saúde, né? E que envolvem a questão mental. Ele falou que era parafusamento totalmente desastrado, mas também houve falas ali no que tange a política internacional que poderiam ter sido feitas de outra maneira, né? Poderiam ser mais amenas, poderiam colocar um pouco mais panos quentes. O Brasil tem autonomia, é um país soberano para formular sua política externa e para ter o seu posicionamento. Mas temos que fazer isso de maneira inteligente. Não que o Lula não seja inteligente, ou que o Celso Amorim não seja inteligente, ou que o Mauro Vieira, nosso ministro das Relações Exteriores, não sejam, todos eles, pessoas inteligentíssimas. Nós passamos o tempo de pessoas que por 4 anos ficaram no poder e tinham uma deficiência muito grande em termos de fazer política. Não tinham a assertividade que outros governos já tiveram e que esse governo aqui parece que tem um pouco mais de clareza. Porém, é importante a gente dizer e cobrar do presidente, cobrar as falas que ele faz, que sejam direcionadas ao interesse do Brasil. Acho que o Brasil, a posição neutra do Brasil tinha o interesse de fazer pontes para alcançar os países envolvidos na guerra, principalmente a Ucrânia e a Rússia, que são os que estão guerreando frontalmente. O Lula falou que a Rússia era culpada por não ter terminado a guerra, por continuar, ter invadido, e a Ucrânia também era culpada, mas na verdade a Ucrânia ela recebe ajuda e se opõe à Rússia. Não tem a culpa da Ucrânia, de fato. Por mais problemas que a Ucrânia tenha, com todas as células neonazistas que ela possui, com todo o problema bastante grande que às vezes a mídia ocidental deixa a desejar em falar e expor isso, né? São fascistas que tomaram ali o exército ucraniano de assalto, né? Por trocadilho vale, né? Mas é basicamente isso que aconteceu. E o Zelensky também não é flor que se cheire. Tem feito capas aí de revistas da Times, enfim. É uma figura bastante questionável. Mas a fala de alguém que quer ser mediador de paz não pode ser nesse sentido, por mais críticas que tenha a um país específico. Então, essas operações militares, essa guerra que a Rússia está fazendo contra a Ucrânia, se o país se coloca, o Brasil se coloca como alguém que critica e quer a paz, tem que criticar a guerra feita, por melhores que sejam as intenções e qualquer coisa que possa ter de virtuoso nessa invasão, que não tem, né? Mas a gente vê ali países, é um país, a Rússia, que viu a OTAN se expandindo e a Ucrânia se armando e querendo entrar na OTAN e tomou uma ação contra mais uma ação que foi uma invasão, né? Então não há a Rússia não é coitadinha de jeito nenhum, né? A Ucrânia que foi invadida, né? Ponto esse. Tem que começar daí. Agora, as questões que envolvem Brasil e China, e aí o Lula questionou o dólar e eu já fiz vídeo sobre isso. Falei da visita do Lula à China, teve um vídeo anterior que eu fiz, vai estar aqui no final do vídeo, eu deixo linkado também. A gente pode perceber que o Lula, claro, questiona por que o dólar é a moeda principal, mas depois ele fala que as outras moedas são fracas e por isso que não são moedas de referência, mas ele está questionando, na verdade, os Estados Unidos e a sua política de fazer atender os seus interesses e fazer acontecer a sua política monetária e prejudicar os outros países sem pedir permissão ou avisar com antecedência ou promover algum tipo de reparação. Não faz isso. Os Estados Unidos não faz isso. E isso incomoda todos os países. A nós é muito ruim. Nós sofremos fluxos e refluxos de capital e isso compromete, por exemplo, nosso câmbio, impacta a nossa taxa de juros e temos problemas de inflação, muitas vezes com o impacto vindo dessas variáveis externas. Isso
tem que ser levado em consideração, porque a gente está falando da hegemonia. A hegemonia, quando a gente fala em hegemonia, a gente fala de um país que tem tanto poder que ele provê bens internacionais para outros países poderem usar e diminuir os seus custos transacionais, diminuir os seus custos de serem países que estão comercializando. E essa promessa ela está sendo descumprida há décadas. E é contra isso que o Lula fala, mas com algumas sensibilidades que a gente tem que explorar aqui. Quando o Lula faz a crítica aos Estados Unidos, não é só os Estados Unidos ser uma hegemonia, fazer guerras e fazer uma política monetária que coloca em xeque outras políticas monetárias, faz pressão e provoca aumento de juros de maneira indireta. Tudo isso é verdade e tudo isso a crítica abarca. Mas o Lula na China, fechando 20 acordos da maneira como ele fechou, acordos tecnológicos na área de energia renovável, que pode trazer empresas para produzirem aqui, inclusive, né, um parênteses aqui, a questão da Shein, aquela empresa de roupas, né, que todo mundo tem recebido no Twitter propaganda de roupa super barata, aquilo deu um problema que o Brasil queria taxar as vindas de mercadorias que são de pessoa física e são vendidas no comércio, né? Então era uma taxação que está dentro da lei, porém é uma taxação que gerou muita crítica e a partir disso a presidência, né, o Haddad principalmente, junto com o Lula, eles reverteram isso em acordo com a Shein, que ela vai fazer roupas aqui no Brasil e promover empregos, né? Esse tipo de acordo que o Brasil quer com a China. Quando esses 20 acordos que eu estava falando, na área tecnológica, de energia, de trazer carros elétricos para cá, tanto seja na Bahia, né, ou em São Paulo, que pode ser que uma planta produtiva seja feita, ou acordos para preservação do clima. Preservação do clima é essa que foi tema de declaração conjunta entre a China e o Brasil. E outras temáticas envolvendo estados pontuais, né, federações, né, estados da federação e interesses do Brasil. São 20 acordos em diversas áreas, área farmacêutica, logística, tudo isso. O Brasil quer, não é simplesmente criticar os Estados Unidos e falar que os Estados Unidos é mal por uma posição política qualquer que seja. O que o Brasil quer é apoio para o seu projeto de desenvolvimento em áreas sensíveis, áreas que o Brasil julga que tem uma defasagem. É isso, não é outra coisa. Foi na China para fazer isso. O Lula não ama de paixão a China, porque a China é comunista e não está nem aí para isso. E os estados normalmente não estão nem aí para isso. Eles querem fechar alianças que tenham um efeito securitário, de segurança, mais econômico, né? O Brasil tem um interesse econômico muito maior, porque o Brasil não tem guerra com ninguém. Então, as alianças econômicas interessam a nós muito. E os Estados Unidos não provê isso. Os Estados Unidos dá ajuda externa. Inclusive, enviar dinheiro via Fundo Amazônia é mais um capítulo dessa ajuda externa que os Estados Unidos costuma dar. Só que acho que com essa visita do Lula à China e com esses acordos fechados, possivelmente podem haver outros capítulos desse envio, né, que pode se concretizar de 500 milhões de dólares ao Fundo da Amazônia, que foi muito bem recebido, né, e vai ser usado para os melhores dos objetivos, que é tentar fazer um esforço de impedir as mudanças no clima. Foi muito bem recebido e tem impactos bastante importantes, até na pesquisa e desenvolvimento, nas áreas de energia renovável, de preservação do meio ambiente, de impedir o desmatamento. Para tudo isso o dinheiro vai ser usado. Mas o que o Brasil quer dos Estados Unidos é também, e assim como ele quer da China, mas ele quer dos Estados Unidos também, um comprometimento com as pautas que a nós são interessantes. Tem muitas áreas que o Brasil, inclusive, compete com a China, com os Estados Unidos, e tem complementaridades com a China. Né? Por isso que eu troquei, porque o Brasil tem essas diferenças. Né? A pauta comercial com os Estados Unidos, inclusive, ela é tecnologicamente um pouco mais elevada e avançada do que tem com a China. Isso seria um prato cheio para fazer e firmar parcerias entre Brasil e os Estados Unidos em áreas mais tecnológicas, em áreas que interessem e que vão gerar empregos de mais alta qualidade, de maior renda, de maior salário, que impactem positivamente os polos tecnológicos, que nos insiram em cadeias globais de valor com maior conteúdo tecnológico envolvido. Tudo isso, né, o Brasil espera dos Estados Unidos. Não só a ajuda externa, que é muito importante, porque essa pauta do clima é a nossa ponta de lança no que se quer manifestar de influência do Brasil na política externa, no que o Brasil pretende influenciar, né? Como ele pretende influenciar e se mostrar para o mundo. Então é muito importante. Esse dinheiro vai ser muito bem-vindo se ele vier de fato.
mas os acordos com a China também são bons. O que o Brasil tem que fazer? Primeiro, Lula tem que baixar o tom, né, na minha visão, tem que baixar o tom, dar uma boa moderada e também criar canais, e não, por mais críticas que o Lula faça, que o Celso Amorim faça, que o Mauro Vieira faça, temos que criar canais de comunicação com os dois e sucessivamente avaliar as condições externas, as condições do sistema internacional, para ver se a nossa posição ainda faz sentido. Se tiver à beira de uma guerra, por exemplo, né, vamos dar um exemplo aqui, uma beira de uma guerra que pode acontecer em Taiwan, nossa posição vai ser a mesma? Vai ser dessa crítica que a gente faz aos Estados Unidos? Talvez não, talvez nós tenhamos que rever nossa posição e mudar a estratégia. E é dessa forma que tem que ser. A cada momento, a cada mudança, a cada questão nova que surge, a cada tensão nova que aparece, a gente precisa reformular a nossa abordagem. Mas o nosso objetivo principal e o que norteia o nosso longo prazo é o desenvolvimento econômico, é o desenvolvimento das forças produtivas, é a melhoria da condição e dar espaço para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil. Então temos aí essa questão que é sensível. Eu vou trazer os dois temas em próximos vídeos. Acho que tanto do Sudão, a guerra civil merece mais um vídeo, e esse da política externa do Brasil, principalmente, né, voltada a combate às mudanças do clima, ao ambientalismo, a energias renováveis. Tudo isso é de extrema relevância, principalmente porque está recortado pela relação China-Estados Unidos, em que nós nos colocamos agora querendo criar caminhos, né, de obter as melhores possibilidades e as melhores condições com os dois países, sem romper diplomaticamente com ninguém. E até mesmo quando aconteceu o reflexo das falas do Lula, muito se falou de que não ia vir mais dinheiro para o Brasil, que o Brasil tinha perdido uma oportunidade, poderia perder. Não perdeu porque o Brasil ele não é um país que os Estados Unidos vê como ameaça. A spokeswoman, né, da Casa Branca falou, eu esqueci o nome dela, mas ela falou que o Brasil tem relações muito boas com os Estados Unidos, e da mesma forma o Antony Blinken também tinha colocado que os Estados Unidos têm uma boa relação com o Brasil e quer construir questões relacionadas à mudança do clima. Então, essa pauta é uma pauta forte de conexão com o Brasil. O Brasil não é um par internacional, o Brasil tem uma agenda clara, ele tem uma autonomia para fazer sua política externa e vai procurar as melhores possibilidades em qualquer país que seja, com os países da União Europeia, com a China, com os Estados Unidos. E os Estados Unidos, claro, vai se modelar, se remodelar a isso, vai precisar fazer isso. Mas o Brasil também tem que fazer declarações e dar sinalizações de que tem um caminho aberto, né? Não pode simplesmente, em um dado momento, por exemplo, falar que, enfim, vai apoiar a China incondicionalmente. Não é o caso. Nunca vai ser o caso. Até porque a nossa tradição de política externa não é essa. Ela está muito mais voltada para o que está sendo feito agora do que o que estava sendo feito há 4 anos, que era um alinhamento estúpido e automático com os Estados Unidos, sem questionar. Não, o Brasil tem que ter a sua posição autônoma, que nós temos as nossas capacidades, nós temos as nossas riquezas naturais e também temos uma cultura, um povo maravilhoso e forças produtivas também que existem, estão aí, temos força em diversas áreas, como a voltada ao agronegócio. Enfim, temos possibilidades e temos potencialidades. Isso não dá para ser desprezado por nenhum Estado, né? Nenhum Estado pode desprezar e não desprezam. E eu sabia que não ia desprezar. Os Estados Unidos não ia fazer uma declaração falando que era contra o Brasil ou que questionava as bases da política externa do Brasil, falava que questionando Lula, enfim, não ia ser o caso, não foi o caso. Essa sinalização do Joe Biden mostra que nós estamos no jogo. Nós precisamos jogar, mas precisamos ser inteligentes. Não dá para ficar dando qualquer declaração, temos que ser cirúrgicos. Agora, acho que a ideia é diminuir o tom, é fazer um pouco mais um meio de campo diplomático, um jogo mais assim, mais tranquilo, né? Jogar uma questão menos acalorada. E ir atrás dos nossos interesses, é isso que importa. Mas por hoje era isso. Agradeço demais vocês que ficaram até aí. E nos vemos na próxima, né? E conto com os subsídios de vocês, com as mensagens, com as dicas de temática e discussões também, se tiver, concordar, discordar. Dê dislike, dê like, compartilhe, se inscreva no canal. Tudo isso é muito bem-vindo e eu agradeço demais. Até a próxima e tchau, tchau.